varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Acesse nossos sites, se inscreva e acompanhe nossos vídeos. São assuntos variados, diversos, mas no momento nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos, versículos e as explicações dos mesmos contida na própria Bíblia, né? Então, o livro de Esther está entre os outros livros históricos. O poder a serviço da justiça. Esther, o poder a serviço da justiça. É o número 19, o 19º livro do Antigo Testamento pela nossa contagem, hein? Contando os livros um a um. E nós continuaremos hoje a leitura do livro de Esther, já na sua terceira parte, um povo ameaçado. No seu quarto capítulo, em todos os seus 17 capítulos 1 a 17Z, 1 a 17Z, né? Vai 17A a Z, né? Então, vamos para a leitura de hoje, livro de Esther, capítulo 4, o primeiro tópico. É preciso fazer uma opção radical. Quando Mardoqueu soube do que estava acontecendo, rasgou as roupas, vestiu-se com pano de saco, jogou cinzas na cabeça e saiu pela cidade dando gritos de dor. Acabou chegando à porta do Palácio Real, onde não se podia entrar vestido com pano de saco. Nas províncias, à medida que o decreto real era publicado, os judeus ficavam desolados, faziam jejum, choravam e ficavam de luto. O pano de saco e as cinzas se tornaram a cama de muitos. As escravas e eunucos de Esther contaram tudo a ela. A rainha ficou angustiada e mandou roupas para que Mardoqueu se vestisse e tirasse o pano de saco. Mardoqueu, porém, não aceitou. Então, este chamou Ataque. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos reais que a serviam, e o mandou perguntar a Mardoqueu o que havia acontecido e por que se comportava assim. Ataque foi conversar com Mardoqueu, que se encontrava na praça diante da porta do palácio. Mardoqueu lhe informou o que havia acontecido. Contou em pormenores sobre o dinheiro que Amã oferecera para o tesouro real em troca do extermínio dos judeus. Também lhe entregou uma cópia do decreto de extermínio publicada em Susa. Pediu que eu mostrasse a Esther e a informasse de tudo. Mandou que a rainha se apresentasse ao rei para interceder em favor do povo. E lhe dizia: lembre-se de quando você era pobre e eu lhe dava de comer. Amã, a segunda pessoa do reino, pediu ao rei a nossa morte. Invoque o Senhor, fale ao rei em nosso favor e livre-nos da morte. Ataque voltou e transmitiu a Esther tudo o que Mardoqueu lhe dissera. Então Esther mandou este recado a Mardoqueu: os funcionários do rei e o pessoal das províncias do reino sabem que, por decreto real, qualquer homem ou mulher que se apresente ao rei no pátio interno sem ter sido chamada torna-se réu de morte, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro e lhe poupe a vida. Quanto a mim, faz um mês que não sou convidada a ir até o rei. Mardoqueu recebeu o recado de Esther e respondeu: não pense que você é a única dos judeus a escapar com vida só porque vive no palácio. Se você se calar agora, a salvação e a libertação dos judeus virá de outro lugar, mas você e sua família morrerão.
Quem sabe se você não se tornou rainha exatamente para esta ocasião? Então Esther mandou este recado a Mardoqueu: reúna todos os judeus que vivem na cidade de Susa e façam jejum por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas escravas também faremos jejum. Depois disso vou me apresentar ao rei. Se for preciso morrer, morrerei. Mardoqueu foi embora e fez o que Esther havia mandado. Segundo tópico do capítulo 4 do livro de Esther, o princípio da subversão radical. Então, lembrando todas as façanhas do Senhor, Mardoqueu rezou assim: Senhor, Senhor, Rei Todo-Poderoso, tudo está debaixo do teu poder e não há quem se oponha à tua vontade de salvar Israel. Sim, tu fizeste o céu e a terra e todas as maravilhas que estão debaixo do firmamento. Tu és o Senhor de todas as coisas e não há quem possa resistir a ti. Tu conheces tudo. Se eu me nego a prostrar-me diante do soberano Amã, tu bem sabes, Senhor, que não é por arrogância, orgulho ou vaidade. Para salvar Israel de boa vontade, eu beijaria a sola dos pés dele. Fiz o que fiz para não colocar a honra de um homem acima da glória de Deus. Eu não me prostro na frente de ninguém a não ser diante de ti, Senhor, e não faço isso por orgulho. Pois bem, Senhor, Deus Rei, Deus de Abraão, poupa o teu povo, porque tramam a nossa morte e desejam aniquilar a tua antiga aliança, a tua antiga herança. Não desprezes a porção que para ti resgataste da terra do Egito. Ouve minha súplica, tem piedade da tua herança e transforma o nosso luto em alegria para que vivamos celebrando o teu nome, Senhor. Não deixes emudecer a boca dos que louvam a ti. E todos os israelitas clamavam a Deus com todas as forças, porque a morte estava diante de seus olhos. Quarto capítulo do livro de Esther, terceiro tópico, a honra de Deus. Tomada de angústia mortal, a rainha Esther também procurou refúgio no Senhor, deixou as roupas de luxo, vestiu-se com roupas de miséria e luto. Em lugar de perfumes finos, cobriu a cabeça com cinzas e poeiras. Desfigurou-se completamente com os cabelos desgrenhados, cobriu o corpo que antes tinha prazer de enfeitar e suplicou assim ao Senhor, o Deus de Israel. Meu Senhor, nosso Rei, tu és o único, protege-me porque estou só e não tenho outro defensor além de ti, pois vou arriscar a minha vida. Desde a infância aprendi com minha família que tu, Senhor, escolheste Israel entre todos os povos e nossos pais entre todos os seus antepassados para ser tua herança perpétua. E cumpriste o que lhes havia prometido. Pecamos contra ti e nos entregaste aos nossos inimigos porque adoramos os deuses deles. Tu és justo, Senhor. Eles, porém, não se contentaram com a amargura da nossa escravidão. Comprometeram-se com seus ídolos e juraram anular a palavra saída dos teus lábios e fazer desaparecer a tua herança e emudecer as bocas que te louvam para aniquilar teu altar e a glória de tua casa. Juraram abrir os lábios dos pagãos para que louvem seus ídolos vazios e adorem eternamente um rei de carne. Senhor, não entregues teu cetro a deuses que não existem, que não caçoem de nossa ruína. Volta seus planos contra eles próprios e que sirva de exemplo o primeiro que nos atacou. Lembra-te, Senhor, manifesta-te a nós no dia da nossa tribulação. Quanto a mim, dá-me coragem, Rei dos deuses e Senhor dos poderosos. Coloca na minha boca palavras certas quando eu estiver diante do leão.
volta o coração dele para odiar o nosso inimigo, para que este pereça junto com todos os seus cúmplices. Salve-nos, salva-nos com a tua mão e vem para me auxiliar, pois estou sozinha e fora de ti, Senhor, eu não tenho nada. Tu conheces todas as coisas, sabes que odeio a glória dos ímpios e que o leito dos incircuncisos e de qualquer estrangeiro me causa horror. Tu conheces a minha angústia e sabes que eu detesto o sinal da minha grandeza, que me cinge a fronte quando apareço em público. Eu o detesto como trapo imundo e não o uso fora das solenidades. Tua serva não comeu à mesa de Amã, nem apreciou o banquete do rei, nem bebeu o vinho das libações. Tua serva não se alegrou desde o dia em que mudou de condição até hoje, a não ser em ti, Senhor, Deus de Abraão. Ó Deus, mais forte que todos os poderosos, ouve a voz dos desesperados, liberta-nos da mão dos malfeitores e livra-me do medo. Enquanto os poderosos se banqueteiam, o povo oprimido, condenado, se desespera e seus gritos de dor denunciam publicamente o sistema opressor. Ora, Deus ouve esse grito e prepara-se para agir, suscitando as lideranças para o movimento de libertação. O massacre do povo exige opção radical. Mardoqueu se veste de luto e vai solidarizar-se com os irmãos. Esther passa pelo dilema da autoridade e tem que escolher: ou continua rainha para dar prazer ao opressor, ou se torna rainha em favor do seu povo, nem que seja arriscando a vida. Acusado até a morte, o oprimido descobre no seu próprio grito de dor, a mais elevada consciência a que a humanidade pode chegar. Saber que Deus é o supremo aliado e fonte de vida, que Ele está acima de todos os sistemas humanos de poder. Na súplica está a força para resistir até o fim, criando o princípio que subverte radicalmente tudo o que, sendo relativo, se apresenta como absoluto e divino. Na sua súplica, Esther recorre ao argumento supremo do oprimido, lembrar ao próprio Deus que foi Ele quem fez aliança com o povo, agora em situação difícil. Desse modo, a súplica torna-se uma espécie de xeque-mate. O destino do povo compromete a honra de Deus. Se o povo for arruinado, o próprio Deus ficará desonrado. Assim, meus irmãos, nós concluímos no nosso vídeo de hoje a leitura do capítulo 4 do livro de Esther. Glória a Deus, aleluia. Minha felicidade, meus irmãos. Um cordial abraço e até o nosso próximo vídeo, quando continuaremos a leitura do livro de Esther no seu capítulo 5. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia. Minha felicidade e até lá.